Fala, rapaziada que acompanha a programação do Esporte por Esporte. Eu sou Pedro Larroca, estou ao lado de Gelson Henrique e do nosso convidado mais do que especial, o lateral direito do Santos Futebol Clube, JP Sherman, menino da Vila, fazendo em todas as categorias de base do Peixe. Hoje é o convidado especial aqui do Esporte por Esporte. Você que não conhece o nosso trabalho, já peço a sua inscrição e o seu like aqui nessa programação especial aqui do EPE. Primeiro de tudo, Sherman, primeiro agradecer o teu convite por falar aqui com a equipe do Esporte por Esporte. E eu queria que você falasse nesse início da tua chegada no Santos, né? Você chega no Sub-12 e a princípio como volante. Queria que você contasse dessa história, dessa tua transição para lateral e se esse teu início como volante te dá uma abertura aí para a sequência da tua carreira de jogar como um lateral mais por dentro, um lateral armador, que a gente sabe que é uma característica aí, principalmente do futebol europeu. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço vocês aí pelo convite, é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu cheguei como volante, foi engraçado, né? Eu joguei contra o Santos, quando eu estava na equipe lá de Bauru. Joguei pelo Noroeste, Sub-11. Enfrentei a equipe do Santos, Sub-11. E justamente nesse jogo eu tive que jogar de lateral para marcar o Souza, que o Souza era ponta na época. Legal. Aí eu falei que eu era volante, eu sempre quis jogar no meio campo, assim, porque é onde tem, né, os melhores jogadores, vamos dizer assim, por quem passa a jogar o tempo todo. Volante, meia, eu jogava nas duas funções. E aí, chegando aqui, eu joguei bastante tempo de volante, segundo volante, até a época do Sub-15, onde 2 laterais se machucaram direito. E eu tive que improvisar. E aí, eu dei mais resultado do que de volante. Minha característica é atacar bastante. Então, eu sempre atacava, eu me destaquei fazendo gols, dando assistência, então eu mantive essa posição e vi que era o melhor para mim também. Eu te pergunto isso, já vou passar para o Gelson, porque a torcida ela lembra muito de um cara que passou aqui 4 anos, que foi o Vitor Ferraz, que jogava na lateral, mas era um cara que vinha muito mais por dentro do que até a linha de fundo. Por isso eu te pergunto se isso ajuda na tua carreira, se teu começo como volante te ajuda a ter um repertório maior, de jogar mais por dentro. Eu queria que você falasse aí dessa situação, até na sequência, a gente sabe que o futebol europeu pede muito isso. Queria que você falasse também sobre isso, se isso te ajuda a ser um lateral que possa jogar mais por dentro também. Com certeza, desde que eu cheguei ao clube, não teve somente goleiro eu não joguei. Eu já joguei de lateral esquerdo aqui, já joguei de zagueiro, de volante, de meia e até de ponta. E então eu tenho muita leitura, graças a Deus, foram aprendizados que é importante para um atleta saber jogar em mais de uma função. E eu sempre buscava em treinos, em jogos também, o professor me colocava nessa função, como meia, como lateral, como ponta. Teve um jogo até no Sub-15 que eu joguei de centroavante, porque a gente precisava fazer um gol. Aí eu tinha uma estatura boa, mas isso é super importante para um atleta não ficar fixado somente em uma posição. Então, se tiver a oportunidade, alguma mudança tática, que vai ser melhor para o Santos, eu jogar por dentro, não ultrapassar pelo corredor, e sim por dentro, e criar jogadas, eu estou disposto a participar dessa função. Legal, boa. Gelson Henrique, sua primeira pergunta aí para JP Sherman, lateral direito do Santos. Olá, Pedro, olá a todos os nossos companheiros que estão assistindo mais uma entrevista aqui do canal do Esporte por Esporte, sempre importante fazer esse apelo para você se inscrever no canal e deixar o like, que é fundamental. E claro, né, um abraço ao JP Sherman, né, agradecer ele pela presença mais uma vez aqui no canal do Esporte por Esporte. Sherman, vou te perguntar em relação a essa ascensão sua no profissional, né, esse ano que o Santos, desde o início da temporada, contratou 3 laterais direitos, né, o Rainer, o Rodrigo Ferreira e o Aderlan. Se você imaginava essa ascensão tão rápida, né, desde um sub-20 muito bom que você acabou tendo, né, no Santos, na base, mas se nesse ano, né, se você imaginava essa ascensão tão rápida na sua carreira. Boa tarde para você, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo também. Eu não esperava, para ser bem sincero, foi algo que aconteceu de repente, já falei isso algumas vezes. Vi que tiveram contratações, mas eu estava pronto, mas esperar assim de verdade não, porque eu vi que a concorrência era enorme.
grandes laterais que chegaram ao clube e eu tenho que respeitar, eu respeito. Eu vim plantando o meu, eu vim do baixo, né? Eu esperei a oportunidade, graças a Deus aproveitei, mas sem desrespeitar ninguém, jamais respeitando os demais concorrentes, vamos dizer assim, da minha posição. Mas a gente sabe que é o nosso trabalho, eu quero jogar, eu quero estar jogando, mas se for para eu não jogar e jogar outro, isso eu não posso deixar a vaidade tomar conta, sabe? Mas de início, assim, foi um baque muito grande para um menino que está subindo da base, do nada jogar uma final assim de Campeonato Paulista. Ô Sherman, eu queria que você falasse agora, quando a gente fala de você com algumas pessoas do meio de futebol, as pessoas sempre comentam de Europa alta, porque você é um lateral com estatura, lateral que vai bem no fundo, teve uma ascensão muito rápida, mesmo com 18 anos. Eu queria saber a tua visão, a gente sabe que você já teve algumas sondagens, pintou até uma proposta, pelo que a gente ficou sabendo aí, do futebol inglês, se não me falha a memória. Eu queria saber de você, o JP Sherman, ele se vê pronto para assumir uma responsabilidade, se ela vier nesse momento, para assumir o futebol europeu, e você tem uma expectativa para uma saída do Santos para a Europa? Quando que você quer assumir essa responsabilidade e se hoje você já está pronto para isso? Cara, sendo bem sincero para você, eu penso só no hoje, né? Assim como na época que eu subi, eu só pensava no que eu tinha que fazer no momento. Claro, é um sonho jogar na Europa, é onde estão os melhores jogadores mundiais, é onde passou os melhores jogadores mundiais também. A Champions League é um objetivo, um sonho, mas principalmente um objetivo meu, mas sem pressa, eu não preciso, eu quero ir nessa janela, eu quero ir na outra. Se for preciso demorar para eu amadurecer, para eu estar, vamos dizer, preparado, assim como você disse, a paciência tem que ser maior do que tudo. Mas se a oportunidade vier nessa janela, por exemplo, não sei quando vai vir. Isso eu deixo com meus empresários, deixo com o pessoal que cuida de mim. Eu me sinto preparado, me sinto disposto a atuar no nível europeu. Legal. Gelson Henrique, mais uma pergunta para o lateral direito do Peixe, Sherman. Bom, vamos lá, Sherman. O elenco do Santos, a gente vai até falar de forma geral, ultimamente tem passado jogo após jogo, por um revezamento de capitães, né? A gente pode perceber isso, que o João Schmidt chegou a ser, né? O próprio Gil chegou a ser capitão também, né? Outros jogadores, o Guilherme também. É claro que todos os jogadores acabam tendo oportunidades, né? Você, no ano, como a gente já comentou, se tornou um dos jogadores principais da equipe, né? Um dos pilares da equipe desde o Campeonato Paulista até essa Série B. Já fez gols, já deu assistências, aliás, 3 assistências no mesmo jogo contra o Brusque, né? Mas como que você vê esse rodízio de capitães? Como que você, sendo um jogador que subiu para o profissional agora, como que você vê isso acontecer, né, com jogadores experientes, no caso o Gil, o João Schmidt, o Diego Pituca, você vê que é saudável isso para o grupo? Cara, eu vejo sim, porque todos ali em campo, até eu mesmo tento ser um líder, mesmo com tantas pessoas experientes, né? Então é um grupo muito unido, muito fechado, não tem vaidade nesse elenco. Então a troca de capitão eu acho como algo positivo, porque todos nós comandamos a equipe, todos nós respeitamos um ao outro, e isso não interfere em nada. Irmão, eu queria aproveitar essa pergunta, já troco o assunto, mas aproveitar para perguntar da tua relação com a Aderlan, porque você tá mais tempo no clube, mas o tempo de vocês de time profissional é basicamente o mesmo. Claro que ele se machucou agora, mas vocês viviam alternando a titularidade na lateral direita. É possível contar alguma história ou falar da relação que vocês têm, se o Aderlan ele te ensina, o quanto que você aprende quando via ele dentro de campo? Queria que você falasse um pouco dessa relação de vocês dois, como que ela é, ou era pelo menos no dia a dia. Não, a relação ainda o Aderlan sempre me ajudou desde que eu subi. É o lateral, né, vamos dizer, que mais fala comigo sobre funções, porque ele teve uma boa passagem pelo Red Bull, ele me comentava bastante, né, como era por lá, como eu devo me posicionar, querendo ou não, ele tem mais conhecimento do que eu nesse meio do esporte, né, quase a minha idade, vamos dizer assim, com 31 anos, então a nossa relação é muito boa, até hoje ele me DM tratando, conversa comigo, vai falando o que eu tenho que fazer, o que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo bem.
E muitas vezes eu sempre estou junto com ele, porque eu pego uma carona com ele às vezes para ir para casa da minha namorada, ele mora lá perto, aí eu já vou junto com ele, a gente já vai conversando e tudo mais. Mas agora tá habilitado, né, Sherman? Tô, com certeza, mas gastar gasolina aqui em Santos tá osso. Mas, ô Sherman, queria que você falasse sobre o teu trabalho de pré-jogo e de pós-jogo. Por exemplo, logo que acaba a partida contra o Operário, que foi a última partida, que o time venceu por 1-0. Qual é o trabalho do Sherman no dia seguinte ou 2 dias depois? Assiste a partida, observa números do jogo, e agora tem o Goiás pela frente, é uma partida fora de casa. Teoricamente, a tua função vai ser mais exigida, porque na teoria o Goiás vai atacar o Santos. Queria que você falasse também como é o trabalho antes do jogo. O Sherman, ele vai acompanhar qual a trajetória do ponto esquerda do Goiás, como é que tem que ser marcado. Queria que você falasse desse trabalho pré e pós-jogo que você faz individualmente. Cara, eu sou um cara que eu acho que eu já falei em alguma entrevista que eu me cobro demais. Isso é característica minha. Então eu sempre, acabou o jogo, descanso, lógico, mas no dia seguinte eu busco pegar o vídeo já dos meus lances, até lances que eu poderia fazer, tipo, a jogada tá do outro lado, eu tô olhando no posicionamento, eu quero estar sempre melhorando, né? Eu não preciso de alguém para pegar os vídeos por mim. Eu sempre vou atrás dessas coisas. Eu peço, né, pro pessoal, lógico, mas em relação a pré-jogo, eu sempre tô aqui olhando o vídeo do ponta, lateral esquerdo, meia, porque não preciso olhar só do ponta, eu tenho que saber o posicionamento do meia. Se o meia ele gosta de achar o passe infiltrado, né, entre linhas, se ele é o cara que cadencia mais o jogo, o lateral esquerdo, se ele é um mais ofensivo, mais defensivo. Mas isso eu acho que a maioria dos atletas de hoje em dia fazem. Então é algo comum, é algo super importante para a carreira de alguém. Então eu faço isso bastante porque eu quero estar o mais preparado possível para a partida. Boa. Gelson, mais uma para o Sherman. Acho legal o Sherman manter nessa questão tática, as perguntas vão manter nesse papo porque tá legal. Continuando sobre esse aspecto tático, Sherman, eu acho que é importante você falar sobre a rotatividade quando joga o Otero, quando joga o Nacho La Quintana, quando joga o Pedrinho na direita, né, quando você é titular, ou quando entra, né, no decorrer das partidas, como que é a instrução, como que você acaba tendo mais facilidade ou não, se você quiser falar também, em relação a características, porque, por exemplo, quando você joga com o lateral direito ali no Santos e joga o Otero, né, é um ponta que tem uma característica X, né, tem uma determinada característica. Quando é o Nacho, é outra, né, o Otero costuma mais centralizar as jogadas, o La Quintana é um jogador mais de corredor. Como que você acaba tendo essa noção e compreensão de entender os movimentos dos atletas, cada um deles que jogam ali pela ponta direita, e como se adaptar a eles? Então, cada um tem sua característica. O Otero, assim como você disse, né, ele já jogou no meio, ele sabe, ele tem diferentes características do Nacho, do Pedrinho e de outros demais pontas, e eu procuro me adaptar a eles, deixar eles o mais solto possível, porque o atacante são eles, quem vai resolver a partida para nós são eles que têm mais chance, vamos dizer assim, probabilidade de fazer o gol. Então, dependendo é questão do entrosamento, né? Dependendo do atleta que tiver, por exemplo, Pedrinho, sei que é um cara que gosta muito do drible, gosta de ficar aberto, eu procuro mais por dentro. O Otero, a gente tem a variação, eu e o Otero, a gente conversa muito. Eu acho que eu fiz mais partidas com o Otero, né, esse ano, eu e o Otero junto. O Nath estou conhecendo agora, mas já sei bastante das características dele, sei por onde eu devo passar, sei o momento certo de passar, sei o que devo fazer na marcação, e é tudo entrosamento. Isso a gente vai aprendendo com os treinos, um curto período de treinos, nos jogos também, vamos nos comunicando. É difícil, às vezes, falar com o espanhol, mas o Otero fala bem, o Nath eu tô desenrolando ainda, mas a gente sempre se comunica para sempre fazer o melhor, tanto para nós quanto para o público. Ô, Sherman, a gente já vai finalizando mais uma de cada um. Teve um momento da temporada, principalmente ali na reta final do primeiro turno, começo do segundo, que
alguns jogos você vinha como opção para o segundo tempo e em outros você vinha como titular até, mas o Carille optava pela sua substituição no segundo tempo. Teve até uma coletiva que ele cita que não gostou da sua partida contra o Guarani, se não me falha a memória. Eu queria que você comentasse dessa situação, o lado do Sherman, e se essa questão do que o Carille não tinha gostado do teu jogo foi uma coisa resolvida internamente e se a avaliação do treinador foi a mesma que tu teve. Cara, a avaliação do treinador, eu também não gostei, vou ser bem sincero. Eu não estava num dia bom, eu estava mal, né? Mas eu tomei a decisão. Eu errei, eu não falei para ninguém, eu estava passando mal, estava com vontade de vomitar, vomitando muito, estava com caganeira, falando assim as palavras bem sinceras, estava muito mal, mas eu errei em não falar para ninguém. Prejudiquei a mim, prejudiquei a equipe, mas isso já passou. Sei que o professor tem uma confiança enorme em mim, eu também confio no trabalho dele. Não é à toa que a gente está 8 partidas invicto, vamos dizer assim. Claro, empates que não podiam acontecer, vitórias, a gente sempre quer a vitória, mas a gente tem que respeitar os números. Então, o professor falou ali, é verdade, não fui bem na partida, não tenho o que falar. Mas eu busquei trabalhar para voltar para a titularidade, poder estar mostrando o verdadeiro futebol. Foi um erro meu, então eu já aprendi com esse erro. Boa. Gelson, mais uma sua, mais uma minha, para a gente encerrar aqui essa entrevista exclusiva. Acho que é a primeira exclusiva que o Sherman está dando desde que subiu ao profissional. Só pergunta mais uma aí para ele, Gelson. Perfeito, Pedro. Sherman, restam 9 jogos para o Santos, para acabar a Série B, para acabar a temporada. E uma discussão que volta e meia acaba acontecendo, né, entre torcida, entre diretoria, né, publicamente, entre até a mídia, né, até a imprensa acaba a gente entrando, fazendo parte disso, né, todos os companheiros de imprensa, sobre o Santos, né, concorrer ou buscar visar o título da Série B ou visar o acesso. Claro que o acesso é o mais importante, é o fundamental, independentemente da forma como ele aconteça. Porém, agora eu quero saber da palavra do Sherman, não falando pelos outros do elenco, claro, mas na sua visão. O Santos busca até o final, Sherman, o título da Série B, vai concorrer contra o Novo Horizontino, ou apenas o acesso, se ele for conquistado matematicamente, faltando 1, 2 ou 3 rodadas, o acesso é algo garantido, é algo que realmente é o principal objetivo, ou até o final o título da Série B? Então, é passo a passo, né? A gente tem que pensar primeiro na vitória do Goiás, porque sem a vitória do Goiás a gente vai nos distanciando, vamos dizer, do acesso. O primeiro objetivo é o acesso. Conquistando o acesso, a gente pode começar a falar de título e tudo mais, porque não tem como eu pensar no título sem antes conquistar o acesso, entende? É passo a passo as coisas. Claro, eu falo por mim e com certeza pelos outros. Queremos o título, a gente não entra numa competição para não ganhar o título. Por exemplo, o próprio Paulista. Eu queria ganhar, não importava que era meu eu tinha jogado menos de 10 jogos, eu queria ser campeão, infelizmente não aconteceu. Então, eu sonho com o título, mas antes não posso deixar de pensar no acesso, o acesso vem primeiro, mas logo em seguida vamos buscar o título. Ô, Sherman, pra gente finalizar agora, queria que você falou no começo da entrevista que você faz uma partida contra o Santos, que foi que o Santos gostou de você, na lateral para marcar o Souza. Queria que você falasse da amizade de vocês e se tem aquele gostinho de fazer o Paulista 2025, você numa lateral e o Souza na outra. Não sei qual é a relação, o pessoal de vocês, de família de vocês, mas dá pra ver que o dia a dia de vocês é bem junto, né? Então eu queria que você falasse aí da relação de vocês desde que você chegou no Santos e desse gostinho aí de poder jogar você de um lado e o Souza do outro. Não sei se nesse ano ou a partir do ano que vem. Desde sempre eu e o Souza conviveu junto, né? Desde quando eu vim. Naquela época do jogo, não, mas eu só marquei ele. Até hoje a gente brinca, eu falo que eu anulei. Marcou bem ou não? Marcou bem? Ele não fez nada, não fez o gol. Quem fez o gol foi o Mateuzinho, de pênalti. Mateuzinho. Mas a minha amizade com o Souza é enorme, somos melhores amigos, né? Moramos juntos assim, no mesmo prédio. E desde de quando eu cheguei, me acolheu muito bem. Éramos crianças, né? Eu morava lá perto da praia, lá perto do morro, e ele morava ali perto também. Então a gente ia pra praia direto, jogava bola.
12 anos, né? Então, tinha energia para tudo. Até hoje eu tenho energia para sair daqui e fazer qualquer coisa. Mas a nossa amizade é algo muito bom. Sempre estamos juntos aqui no CT. Ele deve estar me esperando para ir embora comigo, para pegar carona. Mas a gente é super amigos, estamos sempre juntos. Então, já vamos liberar você pra você ir embora pra casa, pra descansar, porque a gente sabe que tem uma semana complicada aí. Valeu, Gelson, valeu, Xermon. Acho que a gente ficaria aí mais umas horas trocando uma ideia sobre futebol. O papo foi bem legal. Agradeço ao Xermon, agradeço a toda a assessoria de comunicação aí do Santos pela prontidão em aceitar o nosso convite. Valeu mesmo, viu, Xermon? Imagina, tamo junto aí. Eu que agradeço o convite. Vamos, Santos. É nóis. Valeu, Xermon. Valeu, Gelson. Obrigado, grande abraço a todos que acompanham, todo mundo que acompanhou essa nossa entrevista exclusiva com o JP Xermon. Abraço.